Shalom a todos, shalom com a graça de Deus. A luta é grande, mas o nosso Deus é maior, ok, gente? O mundo todo está muito agitado com tudo que está acontecendo, ok? O mundo inteiro está tudo agitado com tudo que está acontecendo. Nós não sabemos quando isso vai parar, ok? Tem muita política por detrás, inclusive os religiosos, além de eles ser religiosos, eles são políticos também, viu? Não esqueça disso. Então, tome cuidado. Se você quer estar em comunhão com o Senhor Jesus, não adianta arrumar esse cabelo, só Deus na casa. Tome cuidado, se você quer estar em comunhão com o Senhor Jesus, se você quer estar esperando a volta dele, se você quer estar com a sua lâmpada acesa, tome cuidado para você não ficar fazendo política ou politicagem. Infelizmente, tem muitos evangélicos que dão mais valor à política do que a Jesus. Infelizmente, dá mais valor aos políticos. Pensa mais no líder político do que em Jesus, infelizmente. Aí você fala, mas por que você está julgando? Como é que você fala isso? Você está julgando? Porque é o que a gente vê, gente. A Bíblia fala que a gente fala que o coração está cheio. Então, a partir do momento que o evangélico cristão, seja líder de igreja ou não, ele só fala de uma coisa, só fala de uma coisa, só fala de uma coisa, porque só aquela coisa está dentro dele. É o que está mais dentro dele. Ok? Então, não a Bíblia é que nos ensina a ter o discernimento. Você vai olhar para uma pessoa, você observa, até pela internet dá para observar, viu? Pela internet dá para você observar o perfil dos seus amigos das redes sociais, analisa o perfil deles. Se é aquele perfil diz que é um evangélico, é um pastor, isso, aquilo, mas o perfil dele só fala de política, então Deus dele está sendo na política. E não importa se é de um lado ou de outro, viu, gente? Não importa se é do lado verde, do lado vermelho, do lado verde, do lado azul, sei lá. Em cada lugar tem uma... o vermelho que representa no Brasil não é o vermelho que representa nos Estados Unidos. Não vai nessa onda de cor também não, porque... E é onde tem mais briga nos Estados... Onde tem mais briga política no Brasil. Ok? Tem um abismo entre um partido e outro. Tem um abismo. Nunca consegue chegar a um consenso. Onde a luz chega, as trevas têm que sair. Mas se o pessoal de um partido diz que eles são a luz, e por que quando eles chegam, as trevas não saem? É só para você pensar, isso vem na minha cabeça agora. Ok? Por que as trevas estão resistindo? Será que as pessoas estão sendo luz mesmo? Luz de Jesus? O Senhor Jesus falou que ele é a luz, falou que nós somos luz e sal, que tem que salgar na medida certa. Uns crentes salgam tudo, outros crentes deixam sem sal. Nós precisamos do equilíbrio. Nem salgado e nem sem sal, nós precisamos do equilíbrio. O crente precisa do equilíbrio, ok? Então, o crente, ele é luz. O evangélico, o cristão, ele é luz porque ele crê na luz, Jesus de Nazaré. E a Bíblia fala que onde a luz chega, as trevas têm que sair. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos raciocinar com a nossa cabeça. Para de só raciocinar a cabeça dos outros. Então, se você é luz, onde você for, em nome de Jesus, as trevas vai ter que sair. É no nome de Jesus. A gente vai clamar. Em nome de Jesus, as trevas tem que sair. Então, se a pessoa é luz e onde que ela for, as trevas tem que sair, ela não precisa ficar desesperada. E nem ficar arrumando briga. Quem é luz é seguro.
Se tá arrumando briga, se tá fazendo confusão, ela não tem certeza da luz que tá nela. Ok? Porque ela quer resolver na própria força dela. Eu não preparo nada pra falar, gente. Isso aqui vem na minha mente. Ok? Então nós precisamos tomar cuidado. Porque tudo vira política, gente. Gente, guerra é política. Guerra é política por poder. Não é só religião. Religião é uma desculpa ali que... A não ser que Deus realmente falou em voz audível, como ele falava com Moisés, com Josué, com os profetas. A não ser que Deus fala a pessoa ela tem que ter a comunhão com Deus de tal maneira, dela ter voz audível, comunhão com o Senhor, com o Eterno, assim como Moisés tinha, como Josué tinha, como Davi tinha, que quando eles iam para uma guerra, Deus estava no controle. Mas hoje em dia, ninguém fica ouvindo Deus falar. Hoje em dia, cada um quer ser mais poderoso que o outro. Hoje em dia, as pessoas querem poder, quer um nome famoso, um nome que vai ficar na praça depois quando morrer, sabe? Então é isso, gente. Pode ter certeza. Guerra não é só por causa de religião. Guerra também é por causa de poder. Porque aqueles poderes que o inimigo ofereceu para o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus rejeitou, hoje os humanos estão brigando por causa daquele poder. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, sabe por quê? Porque nós somos cristãos. Eu sou cristã. Sou cristã, sou evangélica e creio nos evangelhos. Sou cristão que creio no Cristo, Messias de Nazaré. Ok? Então, nós não podemos deixar de pregar a palavra. A gente enfrenta lutas, enfrenta batalhas. Todo mundo, gente. Vocês pensam que para mim a vida é fácil? Tem hora que eu falo, meu Deus, eu não vou aguentar. Tem hora que eu tenho que fechar o olho e dormir. Porque eu não sei o que fazer. Isso quando eu não perco o sono, né? Mas Deus tem sempre um escape. Às vezes a gente... É tanta coisa que acontece no mundo que a gente acaba ficando até ser aquelas pessoas aterrorizadas, com medo de tudo. E ainda tem mais as trevas para te pôr mais medo, para te ajudar o medo que você já tem. Todo ser humano já tem um medo natural, todo ser humano já tem a tendência a pecar natural. Todo ser humano, gente, desde que comeu... Ninguém nasce santo, ninguém nasce perfeito. Todo ser humano tem a tendência para pecar, todo. Se ele não tiver com o Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, o diabo só ajuda. O diabo tenta a pessoa e ajuda ela. Mas o ser humano já tem um mal dentro dela, que é resultado do fruto que comeu. Que hoje em dia ninguém mais fala nisso, né? Então, falta o equilíbrio. De um lado, o pessoal fala que não tem diabo. Então, quando a pessoa fala que nega o diabo, tá negando a Bíblia. Negou a Bíblia, pra mim, é ateu. Ok? Por outro lado, tem aqueles que falam que tudo é o diabo. Não, o diabo ele tenta e ajuda a fazer o mal, mas o ser humano, dentro do ser humano, ele já nasce, pelo menos com 50% para fazer o mal, 50% para fazer o bem. E ele vai desenvolver isso conforme com aquilo que ele vai conviver. Se ele for conviver com as trevas, ele vai ficar 100% do mal. Se ele for conviver com a luz, com o Senhor Jesus, com o Espírito de Deus, ele vai, não digo nem 100%, mas vai chegar lá perto dos 100%, fazendo o bem, se ele estiver totalmente dependente do Espírito Santo. Então, o ser humano, ele nasce. Isso é herança já de Eva e Adão, gente. Isso aí não se discute. Para quem diz que é crente. Agora, se você não crê na Bíblia, desculpa. Estou falando para quem crê na Bíblia e diz que é crente, diz que as religiões que creem na Bíblia, que crê mesmo, e lê, e segue, dá estudo. Quem são?
É só o judaísmo e o cristianismo. Aquelas que diz que é 100% Bíblia. Mas não tá 100% Bíblia, não. Tem muita coisa que não tá 100% Bíblia, não. Tem coisa que faz a cabeça dos seres humanos. O ser humano cria regras, faz suas próprias leis. Mesmo essas que dizem que seguem a Bíblia, ok? Então, como eu disse, estou falando para quem conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E se você não conhece, você pode conhecer, a hora que você quiser. O ser humano, ele já nasce com 50% do lado do bem e 50% do lado do mal. Se ele for pro lado de Deus, obedecer a palavra de Deus, depois vai para a linha do tempo, chega em Jesus de Nazaré, aceita o Senhor Jesus de Nazaré, vai preparando para estar totalmente com o bem. Amém, glória a Deus, uma benção. Mas quando ele vai para o lado do mal, e ali ele encontra o inimigo para ajudar ele, porque o inimigo ajuda a fazer o mal. Aí ele vai para o lado do mal, se une com o príncipe das trevas. Quando você fala assim a palavra satanismo, as pessoas levam um susto. Nossa, satanismo! Gente, qualquer pessoa que está seguindo o príncipe das trevas está no satanismo. Não precisa ser aquelas coisas lá, como se diz, magia negra, não sei o que, macumba no cemitério, trabalho no cemitério. Não precisa nem chegar nesse ponto, não, gente. Isso aí é um tipo de espírito que trabalha nessa área. Às vezes a pessoa está lá com a igreja aberta, com a Bíblia aberta, mas ela não está fazendo a vontade de Deus. Ok? Aliás, ela ensina a Bíblia, mas ela não ensina como é. E se as pessoas não estudarem, não lerem em casa, vai ficar só acreditando no que ouviu na igreja. Igreja, congregação, sinagoga, comunidade. Em qualquer lugar você vai encontrar ali um falso crente, um falso cristão, um falso judeu, um falso... Hoje em dia está muito na moda, né? De pessoas que não é nem judeu, diz que segue o judaísmo. Né? As pessoas estão tudo perdidonas. Até ontem elas criam Jesus e seguia os evangelhos. Diz que seguia, né? E de repente, da noite pro dia, elas viram judaísmo. Gente, elas estão tudo perdidas. Elas não sabem nem o que é judaísmo e nem o que é cristianismo. Nem sabem. Tudo perdido. Começa a aprender 2 palavrinhas lá, começa a azucrinar a cabeça de todo mundo. Começa a perturbar quem já está obedecendo, seguindo Jesus de Nazaré. Nosso Senhor é Jesus de Nazaré. Ok? Então tem muitos falsos aí. Não tô nem... Gente, quando eu falo aqui de muita coisa, eu não tô falando dos judeus originais, não. Tem judeus originais e tem os falsos judeus. Normalmente, quem vive perturbando você pela internet são os falsos judeus, ok? Diz que era cristão, diz que era evangélico, agora diz que é do judaísmo. Tome cuidado com esses aí, tome cuidado. Eles estão meio perdidão aí, viu? A não ser aqueles que são judeu mesmo, que se converteu a Jesus de Nazaré, e ele tem os costumes deles, aí é uma coisa, ok? Mas a maioria por aí tá indo no oba-oba. Nem judeus são. E começa a falar mal dos evangelhos. Começa a falar mal da nova aliança. Começa a falar mal da igreja, começa a falar mal de tudo. Foge desses. Gente, eu nem ia fazer essa live pra isso. Nem ia. Mas é porque eu tô vendo as pessoas, elas se dizem cristãs, dizem evangélicas, messiânicas, não sei o que, blá, blá, blá. Mas elas estão mais política, elas estão seguindo mais a política do mundo. Ok? Elas estão mais preocupadas com a política, elas estão mais preocupadas com um pedaço de terra aqui. Elas nem creem que Jesus vem buscar os dele. Muitos desses nem creem.
Então se apegar na terra, que está preparada para o fogo, assim diz a Bíblia. Ok? Mas vamos pregar o evangelho, se prende a Cristo Jesus, se prende aos ensinamentos dos apóstolos. Se você quiser ter paz, então você vai viver aí no meio dessa guerra, só disputa, ok? Então, a gente leu até Atos 17 da outra vez, eles estavam, enquanto Paulo, Paulo já tinha chegado de Atenas, Paulo ia pregando, todo lugar na Grécia tinha sinagoga de judeus, Paulo era um judeu, conhecia tudo do judaísmo, Paulo ia lá e começava a pregar, e falava de Jesus de Nazaré, e ele era bem recebido. Mas passava ali uns 2 fins de semana por aí, os inimigos de Jesus de Nazaré, que já vem desde Jerusalém, espalhou pelo mundo, os inimigos de Jesus de Nazaré, inclusive hoje estão muitos por aí, é espírito do anticristo, viu, gente? Então, eles pegavam, ia lá nas sinagogas, que eles também eram judeus de sangue, viu? Porque os judeus que eram do bem, eles aceitavam Paulo. Mas os judeus que só queriam fazer guerra, politicagem, eles começaram a perseguir Paulo. Aí Paulo tinha que sair daquela cidade e ir para outra. Todo lugar que Paulo passava era assim. Primeira vez, segunda vez que ele pregava na sinagoga, era bem aceito. Muitas pessoas criam em Jesus. Daqui a pouco vinha aqueles do grupo do terrorismo. Vocês acham que tem terrorismo só de um lado? É que vocês não conhecem, gente. A gente tem terrorismo até no Brasil. Para de ser hipócrita, achar que... E se Deus não livrar nós, se Deus nos livrar, que nos livra o eterno. É Jesus de Nazaré que nos livra. Não terrorista no mundo inteiro. Ok? O apóstolo Paulo já sofria naquela época. E eram os da casa dele mesmo, que perseguia um grupo, não todos, viu, gente? Era um grupo. Um grupo que queria briga, que queria expulsar Paulo, que queria pisar no nome de Jesus, como até hoje. Vamos continuar a leitura? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, onde ele estava? Em Atenas, não era Atenas, na Grécia, ok? Revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Então, era uma cidade muito cheia de ídolos. Então, Paulo já tinha fugido de outra cidade, porque ele começou a pregar o evangelho, começou a ser perseguido pelo povo dele mesmo, os que odiavam o Senhor Jesus. Aí, ele foi para a Grécia. Os crentes daquela cidade que ele estava, parece que era Macedônia, né, que a gente viu. Eles falou, Paulo, vai para outra cidade, vai. Você já pregou aqui, agora vai para outro lugar. Então ele foi para Atenas. Chegou lá em Atenas, ele começou a observar tanta idolatria que tinha naquela cidade, gente. Tanta idolatria. Okay? Ele começou a olhar para aquilo, ele começou a ficar irritado com aquilo. Paulo, revoltava-se nele o seu espírito. Paulo não era um conformado. Paulo não era esse tipo, vamos nos unir tudo, paz e amor, vamos nos unir tudo. Toda religião é de Deus. Fulano tem um santinho, outro fulano tem um espiritinho, outro fulano... Não, Paulo não era assim. Ok? Quem segue os apóstolos não é assim. Pedro não era assim. Que é essa bobeira que eu tô falando. Pedro não era, Paulo não era. Eles pregavam Jesus de Nazaré. E eles derrubavam altares. Mas hoje em dia o falso cristão, vamos juntar tudo, os altares, paz e amor, E a Bíblia diz, quando estiver falando paz e amor, vai vir destruição. Você conhece? São inocências? Então vamos lá.
Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos. E na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Ok? Paulo. Todos os dias. Ele aproveitava chegar naquela cidade e começar a pensar. Gente, é rápido. Se prega rápido. Pega rápido. O crente hoje parou de pregar. Começa a pregar, porque daqui a pouco tem que fugir. Ok? Então, Paulo chegava ali e já começava a pregar na praça, pregar na sinagoga. Ele tinha apoio dos judeus caridosos, dos gregos caridosos, ele tinha apoio, ok? Vamos lá, o 18. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? Paroleiro. É de palavra, ok? Aqui no italiano, por exemplo, palavra é parola. Por isso que aqui fala paroleiro. O que quer dizer esse paroleiro? No Brasil a gente fala, como é que é? Linguarudo. Esse linguarudo, não sei mais outras palavras, né? Eu falei uma do meio mais baixo. Mas tem outras também. Tagarela. Ok? Então, o que quer dizer? Então, mas o que quer dizer esse tagarela? Acho que seria a melhor tradução para o nosso português. O que quer dizer esse tagarela? Paroleiro, tagarela. E outros parecem ser pregador de deuses estranhos. Aí outros vinham e falavam, parece que eles pregam um Deus estranho, um Deus que a gente não conhece. Quem são esses tagarela? Pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Quem que eles pregavam, gente? Jesus de Nazaré, somente Jesus de Nazaré. Okay? Sempre a pregação foi feita sobre o Senhor Jesus de Nazaré. Todo cristão, hoje em dia que tem pregação sobre santo, sobre não sei o quê, mas naquela época era os apóstolos pregavam Jesus de Nazaré, ok? E eles falaram, parece que estão pregando deuses diferentes, né? Porque falava Jesus, falava o Santo Espírito, ok? Não é nada de santo, viu, gente? Esse negócio de santo aí não tem muitos anos que começou, não. Em vista de quando Jesus morreu, não tem muitos anos que começou essa história de santo por aí, não. Mas vamos lá. O 19. E tomando-o e levaram ao Areópago, que esse nome é ruim de falar, que ali era um lugar onde todo mundo podia discursar, ok? Eles eram democratas, né? Democracia, então, mas só podia fazer democracia ali no Areópago, dizendo, poderemos nos saber que nova doutrina é essa de que falas? Então foi todo mundo lá para um lugar que era só um lugar para discussões, que era uma democracia, que deixava os outros falar também. Okay? Os gregos, até que eles eram educados, muito mais do que a gente vê hoje em dia por aí, no meio dos povos, ok? Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, portanto queremos saber o que vem a ser isso. Então, uns já queriam apedrejar Paulo, prender, fazer. Outros falaram, peraí, vamos deixar ele falar. Tinha aqueles estudar, tinha aqueles que tinham conhecimento, eles gostavam, eles amavam o conhecimento. Olha, vamos aprender mais alguma coisa. O que esse homem está falando aí que a gente não conhece? Peraí, a gente conhece tanta coisa e não sabe o que ele está falando? Deixa ele falar, a gente quer ouvir ele. Ok? Os gregos faziam isso. Deixa ele falar. A gente também quer aprender. Que filosofia é essa que a gente não conhece? Agora os outros grupos do terrorismo já queriam matar Paulo, bater, prender. Vamos lá.
E lembrando que naquela época não tinha essa religião de hoje, que é a terceira religião, vocês sabem qual, eu não vou falar o nome, que é mundial. Não tinha essa religião naquela época que Paulo estava pregando Jesus Nazaré. Não tinha essa religião que também persegue muito cristão e é mundial. Vamos lá? Ok? Então, pois tu nos trazes aos ouvidos essas coisas estranhas, portanto, queremos saber o que vem a ser isso. Ok? Os gregos tinham a parte de Antenas, que eles eram muito sábios. Eles queriam estudar tudo, só ia estudando. E aí eles falaram, então mostra aí pra nós o que é isso. Ok? Culto. Agora tinha os espartanos, que era da guerra. Analisa, você sempre vai ver um ser humano que é do lado do conhecimento, da cultura, conhecimento, e você vai ver outro ser humano que é do lado da guerra, da tragédia, do terrorismo. Sempre vai ter assim, gente. Enquanto Jesus não vier para pôr fim nas coisas nessa terra, sempre vai ter os que gostam, são apaixonados por conhecimento e também preocupados em estudar e conhecer, e sempre vai ter aqueles que só querem fazer guerra, derramar sangue, tomar poder e blá 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 blá. Ok, vamos lá. Vamos seguir em frente. Tô falando isso para me explicar mais ou menos que eu aprendi um pouquinho de nada sobre o pessoal da Grécia, ok? Tinha dois grupos. Tinha os da Antenas, que eram os estudiosos, e tinha os espartanos, que eram os da guerra. O 21. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Eles ficavam ali só querendo entender tudo. Eram os filósofos. Okay? Os filósofos. Queria só entender, aprender e entender. Aí, eles falaram assim, a gente quer ouvir ele, a novidade está trazendo. Nós queremos conhecer, peraí. Aí o 22 fala, então Paulo, estando de pé no meio do aerópago, que era onde qualquer um podia fazer discurso, ok? Disse, varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Embora eles fossem do conhecimento isso e aquilo, mas eles tinham religião, eles tinham muitos deuses, ok? E Paulo falou, eu vejo que vocês são religiosos. E aqui o 23 fala, porque passando eu, observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Imagina só, gente, como é que a pessoa faz um culto ao Deus desconhecido? Esses gregos é demais, né? Esses gregos é demais. Um culto ao Deus desconhecido. Eles fizeram um altar. Eles tinham tanto medo de deixar os deuses sem altar, que eles falaram assim, olha, vamos fazer um altar que vai ser para aquele Deus que a gente não conhece. Inteligente, né? Os gregos eram inteligentes. Não foi à toa que a Nova Aliança foi escrita no grego. E até Deus permitiu, claro. Nada acontece no mundo se Deus não permitir, gente. Nada, nada. Então, fique ligado a Deus. Vamos lá? Encontrei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. É esse que eu estou pregando. Ele falou, é esse que eu estou pregando. Esse aí que vocês não conhecem. Ao 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita no templo feito por mão de homem? Olha, a Bíblia fala que não. Ainda mais, a Bíblia fala que a terra é a sola dos pés de Deus. E outro dia eu li numa profecia que as nuvens é a poeira dos pés de Deus.
glória a Deus, que nós pisamos os pés dele aqui na terra, para chutar o inimigo. Chutar o inimigo, Senhor, nessa terra, em nome de Jesus de Nazaré. 25. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. A vida, a respiração e todas as coisas. Quem é o Deus que Paulo pregava? Vamos lá, 26. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E Paulo ali, cheio de conhecimento e graça que Deus deu, porque Deus dá conhecimento para quem Deus sabe que vai usar o conhecimento para o bem. Aleluia! Deus dá o conhecimento para usar para o bem, gente. Se alguém está dando conhecimento do mal para usar para o mal, não veio de Deus, não. Deus dá conhecimento para o bem. E Paulo era um cheio de conhecimento. Glória a Deus e aleluia. Porque Deus precisava ter um homem que tivesse o conhecimento de Paulo. E o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. E Paulo, não teve como Paulo dizer não para o Senhor Jesus. Paulo perseguiu os cristãos. Paulo arrastava a mulher pelos cabelos, jogava na cadeia, mulheres crentes em Cristo Jesus. Mas quando Jesus apareceu para ele, ele ficou de joelho no chão, caiu, sei lá se de joelho que foi, caiu, ficou cego e falou: quem és tu, Senhor? Paulo acho que nunca tinha falado isso para ninguém na terra. Vamos lá, 27. Para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudesse achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. E ele ali filosofando, mas falando de Deus, do Criador, do único Deus. Ok? Vamos lá, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. E Paulo estava... Por isso tem muita coisa que Paulo fala que vocês não entendem, que nós não entendemos. Não entendemos, que nós não entendemos. Porque Paulo também era um filósofo. E Paulo estava filosofando com os filósofos da Grécia. 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Ok? Aqui, ó. 29 de Atos 17. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade de Deus, seja semelhante a ouro, ou prata, ou pedra, ou cultura esculpida. Não é. Não é, ok? E lá eles tinham muitas esculturas esculpidas, muitos altares, inclusive um altar que não tinha Deus nenhum ali, mas era por Deus que eles não conheciam. E vamos continuar, vamos ver o que Paulo continua falando, no 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Olha, até hoje vocês acreditaram em vários deuses, fizeram altar por todos eles, quer agradar a todos. Até fez um altar por Deus que vocês não conhecem, vejo que vocês realmente são muito religiosos. Mas o Deus que eu estou pregando não habita em templo. O Deus que eu estou pregando não é pedra, não é prata, não é ouro, não é imagem esculpida. É isso que Paulo estava dizendo, ok? Porquanto determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem foi o varão que Deus determinou para que julgasse? Quem é o varão? Aqui, ó, 31. Porquanto determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Por meio do varão. Quem é o varão? Jesus de Nazaré. Ok, gente? Que para isso ordenou. E disso tem dado certeza. E a todos.
ressuscitando dentre os mortos. Também, o Senhor Jesus também é varão de Deus. Aleluia. Em Jesus, Deus habita. Ele não habita em templos feitos por mão de homens, mas no seu Filho ele habita. Você sabia disso? Vamos lá? Aleluia. 32. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos ainda outra vez. Teve uns que ficou interessados. Falou, ressurreição. Eles não acreditavam em ressurreição, gente. Eles acreditavam que morreu, acabou. Ok? Era isso que eles acreditavam. Morreu, acabou, pronto. E aí, quando falou de ressurreição, uns deu risada. Ah, imagina, a pessoa vai ressuscitar de novo. E outros ficaram interessados. Ah, depois a gente vai escutar você falar sobre isso, porque é um assunto novo para nós. A gente precisa conhecer. Ele está interessado no conhecimento, mas Paulo aproveitou ali a situação do conhecimento. Como é que você está demonstrando Jesus para as pessoas? Paulo, homem cheio do Espírito Santo, e Deus orientava ele. Aleluia. 32. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso, te ouviremos ainda outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles, daquele local onde tinha os discursos, gente. Não era briga, era discurso de filósofo. Aquele que conseguia conquistar a plateia, aquele que conseguia chamar mais a atenção da plateia. Então, aí teve um grupo que deu risada porque não entendeu nada. E eles se consideravam muito sábios. E como ouviu falar de ressurreições, não entendeu nada, deram risada. Porque o ser humano é assim, você vê o ser humano rindo é porque não está entendendo nada. Aí, aqueles outros ficou meio curioso, falou, a gente quer ouvir isso depois. Ok? Finalizando aqui, ó. Todavia, alguns homens aderiram a ele. Tá vendo? Aqui finaliza. Atos 17, 34. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, era um que estava sempre ali fazendo os discursos no Areópago dos filósofos, Dionísio, e uma mulher por nome Damaris, a gente fala Damares, né? Mas é Damaris. E com eles outros. Mas aqui finaliza o capítulo 17, ok? Não, por final, teve um grupo que ficou interessado em ouvir o que Paulo estava falando. Paulo estava falando sobre o primeiro Pai Criador, Deus como a criação. E depois ele começou a falar do varão de Deus, o varão escolhido, o varão ungido, o varão que morreu e ressuscitou, o varão que nasceu da Maria Virgem Maria, ok? Então, ele falou de Deus, o Pai, ali como Deus como Pai, como Criador, todas as coisas. Aquele Deus desconhecido que eles não conheciam. E depois eles começaram a falar, depois ele começou a falar de Jesus, o varão de Deus, ungido, que morreu e ressuscitou. E no final, alguns homens aderiram a Paulo, ok? Gostou da filosofia de Paulo, queria aprender mais sobre o que Paulo estava pregando, era novidade para eles. Eles já estavam cansados daquelas mesmas coisas. Você já está cansado das mesmas coisas? Gente, quem tem o Espírito Santo, Deus vai dar sempre uma palavra nova. Aleluia, Senhor! Eu recebo. Quem tem o Espírito Santo, Deus vai dar sempre uma palavra nova. Mas quem não está com o Espírito Santo, é sempre o mesmo discurso, nunca muda. Nunca muda. Sempre o mesmo discurso. Você já sabe de cabeça, de qual é salteado. E não sai daquele discurso. Mas quem tem Jesus de Nazaré e tem o Espírito Santo, tem sempre uma novidade para falar. Glória a Deus. E aí, Paulo, um homem cheio de Espírito Santo, um judeu convertido,
através do próprio Senhor Jesus, aparecia a ele, era um inimigo dos cristãos, prendia cristão, maltratava de todo jeito. E o Senhor Jesus apareceu para ele, ele se converteu, agora ele está pregando, já chegou na Grécia, ele está pregando na Grécia, ok? E foi lá no meio dos filósofos e filosofou lá. Filosofou. Oh Deus, santo é teu nome, aleluia, glória a Deus. Filosofou. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram. Teve gente que creu. E aí eu já li aqui, isso eu tô repetindo, né? Que era tinha um homem chamado Dionísio no meio e uma mulher chamada Dâmaris, porque normalmente eles citam o nome de pessoas assim, que eram pessoas que acolhiam eles, levavam para casa, ok? Eles eram missionários, eles saíam por aí, pregando a palavra, sendo perseguido pelo próprio povo de onde Paulo veio, né? Paulo ia na sinagoga pregar. Sinagoga é a religião judaica. Tinha na Grécia, tinha em todo lugar. Todos aqueles países árabes, que hoje é árabe, era cheio de sinagogas, tinha um judeu que morava. Aqui aconteceu tudo de lá para cá, só você estudar a história, você vai ver tudo o que aconteceu com aquelas regiões, tanto de árabes quanto de Israel, ok? Israel era dividido, Jerusalém e Samaria, ok? Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Eterno. E é isso aí. Com a sabedoria de Paulo, com a filosofia de Paulo, ele levava pessoas a crer. Então você tem que... Qual é o teu dom? O que Deus te deu que você tem mais facilidade de desenvolver? Então vá pregar o evangelho através disso, ok? Pregar o evangelho com sinceridade. Não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito. A palavra de Deus é muito preciosa. O evangelho é muito precioso para você sair por aí pregando de qualquer jeito. Paulo pregava, mas Paulo tinha uma responsabilidade. Ele sabia o que ele estava fazendo e ele tinha respeito. Paulo já tinha vindo de uma religião muito cheia de regra, muito dura. Então Paulo não era um qualquer por aí que hoje estava pregando Jesus, amanhã estava lá no bar da esquina, no outro dia estava lá no motel. Não, Paulo não era isso, não. Paulo era um homem disciplinado. A vida dele, toda dele, ele foi disciplinado. E agora ele estava sendo disciplinado por Jesus de Nazaré. Ok, ficam todos na Shalom até qualquer hora. Shalom, shalom.